Nos últimos dias, essa imagem que vocês estão vendo viralizou por toda a internet. O rapaz que aparece no lado esquerdo é Christopher. Ele faleceu no ano de 2012 sob circunstâncias muito suspeitas. Já a imagem no lado direito é de um corpo que está em exibição em um museu, que a mãe de Christopher acredita ser ele, mas ela nunca autorizou a doação do seu corpo. Esse caso é bizarro, é intrigante e fala a respeito da luta incessante de uma mãe que busca por respostas sobre o que realmente aconteceu com o corpo do seu filho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Christopher Todd Eric, um caso que aconteceu no ano de 2012 lá nos Estados Unidos. E pessoal, esse caso tem viralizado bastante na internet e algumas pessoas me pediram para que eu trouxesse ele aqui para vocês. Desde já eu adianto que esse caso ele é extremamente bizarro, para ser sincero eu nunca vi algo desse tipo e eu trouxe aqui todas as informações disponíveis a respeito dele. No mais é isso, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Christopher Todd nasceu em 27 de setembro de 1989, em Mesquite, uma cidade com quase 150 mil habitantes localizada no condado de Dallas, no Texas. Ele teve uma infância e adolescência tranquilas. Na época dos fatos, ele tinha 23 anos e foi descrito por sua mãe, Kim Eric Smith, como alguém cheio de vida, apaixonado por esportes e muito ligado à sua fé. Christopher frequentava a igreja regularmente, tinha uma relação próxima com os amigos e familiares, e não apresentava sinais de problemas graves que pudessem levá-lo a um fim trágico. Segundo Kim, ele era um homem feliz, com sonhos e planos para o futuro. No entanto, a vida de Christopher não era isenta de desafios. Seus pais, Kim Eric Smith e Steven Eric, eram separados, e Christopher vivia com o pai em Houston. A relação entre Kim e Steven era tensa, marcada por desentendimentos sobre a criação do filho. Apesar disso, Kim mantinha um vínculo forte com Christopher, até que algo mudou drasticamente nos meses que antecederam a tragédia. Em 2012, Steven, o pai de Christopher, decidiu enviá-lo para um internato masculino localizado na cidade de Houston, no Texas, uma instituição que Kim descreve como suspeita. Segundo ela, esse lugar tinha uma reputação sombria, com relatos de maus tratos e até mortes misteriosas de outros jovens. Kim alega que, por ordens de Steven, sua comunicação com Christopher foi completamente cortada. Ele não podia receber visitas nem fazer chamadas, o que a deixou sem contato com o filho. Esse isolamento foi o primeiro sinal de que algo estava muito errado. Kim também menciona que Christopher estava sendo submetido a doses excessivas de testosterona no internato, sem justificativa médica clara. Ela nunca entendeu por que isso estava acontecendo, mas acredita que o pai sabia e aprovava. Essas alegações levantam perguntas perturbadoras. O que estava acontecendo naquele internato? Por que Christopher foi isolado? E como isso se conecta à tragédia? Em 8 de novembro de 2012, Christopher Todd Eric foi encontrado morto na casa de sua avó paterna em Houston, com apenas 23 anos. A notícia devastou Kim, mas o que veio depois transformou sua dor em um pesadelo sem fim. Inicialmente, a causa da morte foi registrada como parada cardíaca, mas a história oficial mudou rapidamente, levantando suspeitas. De acordo com o atestado de óbito revisado, Christopher morreu devido à intoxicação por cianeto, uma substância altamente letal. A causa da morte foi classificada como indeterminada, com possibilidade de ele ter ingerido a substância por vontade própria ou causas naturais, mas sem uma conclusão definitiva. A presença de cianeto no corpo de Christopher foi confirmada por exames toxicológicos, mas como ele foi exposto ao veneno, permanece um mistério. O laudo também mencionava substâncias ilegais no sistema de Christopher, mas não especificava quais. O patologista que realizou a autópsia observou duas condições médicas em Christopher: malformação da artéria coronária. A artéria coronária direita de Christopher tinha uma configuração anormal, com 3 pequenas aberturas, em vez de uma única artéria de grande calibre.
Isso resultava em um fluxo sanguíneo reduzido para partes do coração, aumentando o risco de problemas cardíacos sob estresse. O patologista encontrou uma área de infarto miocárdico recente, dano ao músculo do coração devido à falta de oxigênio, com idade estimada entre algumas horas e um dia e meio. Havia uma pequena interrupção na parede da aorta, com acúmulo de sangue no tecido conjuntivo ao redor. Essa lesão era recente, possivelmente de 1 a 2 dias, mas não foi considerada a causa direta da morte. O patologista inicialmente suspeitou que a malformação coronária poderia ter causado a morte, mas a presença de cianeto mudou a narrativa. Ele concluiu que o cianeto foi o fator letal, mas não pôde determinar se foi ingerido intencionalmente, acidentalmente ou por ação de terceiros. A janela de tempo da morte foi estimada entre 6 a 24 horas antes da autópsia, realizada às 8h30 do dia seguinte à descoberta do corpo, que ocorreu às 4 da manhã de 8 de novembro de 2012. Apesar das suspeitas de Kim, que apontava o pai de Christopher como responsável, as autoridades não encontraram evidências suficientes para indiciar alguém. Em 2013, um grande júri revisou o caso, mas, segundo fontes, decidiu não indiciar ninguém pela morte de Christopher, mantendo a causa como indeterminada. Kim rejeita completamente a versão oficial. Ela argumenta que Christopher não tinha motivos para desistir da vida. Ele era ativo, frequentava a igreja, tinha amigos e uma vida estável. A mudança no atestado de óbito, de parada cardíaca para intoxicação por cianeto, e a falta de clareza sobre como o cianeto entrou em seu sistema reforçaram suas suspeitas de que algo sinistro aconteceu. Como já dito anteriormente, Kim nunca aceitou a narrativa oficial. Desde o início, ela acreditava que a morte de Christopher foi um assassinato e apontou o dedo diretamente para o pai dele, Steven Eric. Suas suspeitas começaram com a forma como ela foi informada da morte. Segundo Kim, Steven não a notificou imediatamente quando Christopher morreu. Ele alegou que o corpo já havia sido cremado, mas nunca entregou as cinzas a ela. Kim achou isso muito suspeito. Por que o pai não permitiu que ela visse o corpo do filho? Por que a cremação foi feita tão rapidamente, sem sua aprovação ou consulta? Essas perguntas a levaram a acreditar que Steven estava escondendo algo. Kim também voltou sua atenção ao internato onde Christopher estava antes de morrer. Ela alega que o local era conhecido por práticas questionáveis, incluindo a administração de doses excessivas de testosterona a jovens, sem justificativa médica. Kim acredita que isso pode ter contribuído para os problemas cardíacos de Christopher, embora não haja evidências concretas ligando a testosterona ao cianeto. O mais alarmante é que ela descobriu que outros jovens no mesmo internato morreram em circunstâncias misteriosas, o que reforçou sua teoria de que o lugar era perigoso. O momento mais chocante do caso veio anos após a morte de Christopher, quando Kim visitou a Real Bodies Exhibition em Las Vegas, uma mostra itinerante que exibe corpos humanos plastinados para fins educacionais. A exposição, que já passou por vários países, incluindo o Brasil, é conhecida por sua abordagem controversa, exibindo corpos reais preservados para mostrar a anatomia humana. Enquanto caminhava pela exposição, Kim parou diante da vitrine número 27, onde um corpo plastinado estava em exposição na pose de O Pensador. O que ela viu a deixou paralisada. Kim acredita, com absoluta convicção, que aquele corpo é de seu filho, Christopher Todd. Ela afirma que a semelhança é inegável. A altura, o peso e até traços faciais, mesmo sem pele, eram idênticos aos de Christopher. Kim levou 2 fotos de Christopher ao museu, uma de sua adolescência e outra mais recente, tirada pouco antes de sua morte. Ela comparou as fotos com o corpo plastinado e ficou ainda mais convencida. Em postagens em suas redes sociais, Kim compartilhou essas imagens, apontando semelhanças que chocaram seus seguidores. Um seguidor dela comentou que, embora tatuagens ou marcas específicas fossem difíceis de identificar em corpos plastinados, a semelhança daquele corpo com Christopher era muito estranha. Kim tentou obter respostas dos funcionários da exposição,
perguntando a quem pertencia o corpo na vitrine 27. No entanto, ela foi informada que, por respeito ao falecido e também por questões de confidencialidade, nenhuma informação podia ser fornecida. Kim achou isso suspeito. Se os corpos eram doados voluntariamente, como a exposição afirmava, por que não divulgar o nome dos doadores ou, pelo menos, esclarecer a procedência? Determinada a encontrar a verdade, Kim começou a pesquisar em fóruns obscuros da internet, onde encontrou relatos perturbadores. Um suposto ex-funcionário da Real Bodies Exhibition afirmou em um fórum anônimo que a aquisição de corpos pela exposição era completamente ilegal e que a supervisão era praticamente inexistente. Outro funcionário, descrito como um jovem rapaz e novo na equipe, abordou Kim após o expediente, confirmando que os empregados sabiam que os corpos chegavam de maneira questionável, mas ele não tinha mais detalhes para compartilhar. Um obstáculo significativo é o processo de plastinação, pelo qual os corpos passam para serem preservados. Durante a plastinação, tecidos orgânicos são substituídos por polímeros, dificultando ou impossibilitando testes de DNA. Kim pediu um teste de DNA no corpo da vitrine 27, mas a exposição recusou, alegando que o processo torna tais testes inviáveis. No entanto, Kim argumenta que, se a exposição não tem nada a esconder, deveria ao menos emitir um comunicado oficial ou colaborar com sua investigação. O silêncio da Real Bodies Exhibition só aumentou as suspeitas. Apesar da cobertura midiática, com o caso ganhando destaque nas redes sociais e em outros veículos de comunicação, a exposição não respondeu às alegações de Kim. Em uma postagem pública no Facebook, Kim escreveu diretamente a Steven, o pai de Christopher, exigindo respostas. Ela o acusou de ter lucrado com a morte de Christopher, sugerindo que ele vendeu o corpo do filho para o Real Bodies Exhibition em Las Vegas. Kim afirmou que Steven cortou toda a comunicação entre ela e Christopher no internato, isolando-o completamente. Kim lançou uma petição no Change.org, pedindo que o corpo em exibição na vitrine número 27 fosse testado para confirmar se pertencia a Christopher. A petição ganhou milhares de assinaturas, refletindo o apoio público à sua causa. Ela também criou uma página no Facebook para compartilhar atualizações e reunir apoio, onde expressa sua dor e determinação. Kim insiste que Christopher não tinha nenhuma intenção de desistir. Ela descreve o filho como um jovem cheio de energia, com uma fé muito grande e sem problemas graves o suficiente para justificar o uso de substâncias ilegais ou cianeto. A presença de cianeto, para ela, é uma grande evidência de que, possivelmente, tudo foi orquestrado por Steven ou pelo internato. Em 2025, o caso voltou a viralizar na internet, com muitos usuários exigindo maior transparência na indústria de exposições de corpos humanos. Kim não ficou de braços cruzados. Além da petição no Change.org, ela usou as redes sociais para compartilhar sua história e pressionar por justiça. Em suas postagens, ela detalha suas tentativas de obter respostas, incluindo contatos com autoridades, advogados e até a administração da Real Bodies Exhibition. A Real Bodies Exhibition enfrentou problemas após toda a história. Segundo relatos, o dono da exposição, por volta de 2012 e 2013, teve problemas legais por não conseguir justificar a procedência dos corpos exibidos. No entanto, essas investigações não resultaram em ações significativas, possivelmente devido à falta de regulamentação rigorosa na indústria de exibições anatômicas. Kim e outros críticos argumentam que a falta de transparência sugere práticas ilegais, como o tráfico de corpos. Em fóruns online, Kim encontrou relatos de outros casos semelhantes, incluindo um homem que acreditava que o corpo de sua esposa grávida estava na exposição. Outra história dizia que uma jornalista asiática teria desaparecido após visitar um museu, e depois o seu corpo apareceu em exposição. Embora esses relatos não sejam confirmados, eles alimentam a teoria de que a Real Bodies Exhibition pode estar envolvida em uma rede ilícita de aquisição de corpos. Apesar dos obstáculos, Kim continua sua luta. Ela criou uma comunidade online de apoiadores que compartilham sua indignação e pedem mudanças na regulamentação de exposições de corpos. Sua petição destaca a necessidade de testes de DNA
e maior responsabilidade na indústria, e ela planeja levar o caso a tribunais superiores, se possível. O caso de Christopher Todd Eric gerou várias teorias, alimentadas pelas inconsistências e pelo silêncio das partes envolvidas. Vamos explorar as principais. A primeira é o assassinato pelo pai. Kim acredita que Steven matou Christopher, possivelmente com cianeto, e vendeu o corpo dele ao museu para lucrar. Ela aponta a cremação apressada, a falta de cinzas e o isolamento no internato como evidências de um plano deliberado. A administração de testosterona no internato pode ter sido uma tentativa de mascarar problemas de saúde ou criar condições para a morte. Os contras. Não há provas diretas de que Steven administrou cianeto ou vendeu o corpo. A intoxicação por cianeto pode ter sido acidental ou voluntária. A cremação rápida, embora suspeita, pode ser explicada por decisões pessoais. Outra teoria sugere que Christopher morreu devido à negligência ou experimentos no internato, como a administração de testosterona ou outras substâncias. O cianeto pode ter sido um acidente químico, e o corpo foi enviado à exposição para encobrir o incidente. Sobre os contras, não há registros confirmados de mortes relacionadas a cianeto no internato, e a presença do corpo na exposição seria um risco grande para a instituição. A versão oficial sugere que Christopher pode ter ingerido a substância intencionalmente ou acidentalmente, possivelmente devido ao uso de substâncias ilegais. Sua malformação coronária pode ter contribuído para a morte sob estresse. Kim insiste que Christopher não tinha motivos para isso, e a presença de cianeto é difícil de explicar sem contexto de acesso ao veneno. A teoria mais ampla é que Christopher foi vítima de uma rede ilegal de tráfico de corpos, com a Real Bodies Exhibition adquirindo corpos de fontes duvidosas. Kim acredita que Steven colaborou com essa rede, mas outros casos mencionados, como a esposa grávida e a jornalista asiática, sugerem um problema sistêmico. A plastinação torna a identificação impossível, e a exposição alega que todos os corpos são doados voluntariamente, embora sem provas públicas. A petição de Kim continua ativa, com milhares de assinaturas pedindo que o corpo na vitrine 27 seja testado. A campanha também inspirou debates sobre a ética de exposições de corpos, com muitos pedindo boicotes à Real Bodies Exhibition até que ela esclareça a procedência de seus corpos. Kim Eric Smith tornou-se uma voz poderosa na luta por transparência. Sua história ressoou com outras famílias que perderam entes queridos em circunstâncias misteriosas, e ela planeja continuar pressionando por mudanças legislativas. Até maio de 2025, não houve avanços significativos na reabertura do caso criminal, mas a pressão pública mantém o assunto vivo. A Real Bodies Exhibition continua operando, mas enfrenta críticas crescentes. Alguns sugerem que o corpo na vitrine 27 pode ter sido removido ou substituído devido à controvérsia, mas isso não foi confirmado. O caso de Christopher Todd Eric é mais do que um mistério de true crime. É uma história sobre a luta de uma mãe por justiça, a dor de uma perda irreparável e as sombras de uma indústria que lucra com o desconhecido. Kim Eric Smith acredita que seu filho foi assassinado e que seu corpo está em exibição na Real Bodies Exhibition, mas, sem respostas concretas, ela vive um pesadelo sem fim. Mas e vocês? O que acham? Vocês acreditam que Kim realmente está certa e o corpo que está na vitrine 27 realmente pertence ao seu filho? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço e até a próxima.